Ela dedicou a vida ao filho, mas agora começa a se perder nas ruas da própria memória. A presença da nora, que aparentava ser cuidadosa e atenciosa, traz uma falsa sensação de alívio à família. Mas por trás da gentileza, esconde-se uma crueldade silenciosa, até que uma nova cuidadora descobre toda a verdade. Dona Geraldina Camargo olhava pela janela de seu apartamento na Avenida Paulista, com olhos que já não reconheciam tudo o que viam. Aos 78 anos, ela ainda mantinha a postura elegante que a caracterizou durante toda a sua vida em São Paulo. Mas algo em seu olhar havia mudado nos últimos meses. Quando o porteiro a cumprimentou naquela manhã, ela respondeu com um sorriso vago, incapaz de lembrar o nome de Sebastião, que trabalhava no edifício há mais de 20 anos. "Bom dia, dona Geraldina. O dia está lindo hoje, não é mesmo?" perguntou o homem gentilmente. "Bom dia." Ela hesitou, um lampejo de confusão cruzando seu rosto. "Sim, está um dia muito bonito." Aquela hesitação não passou despercebida por Rafael Camargo, seu único filho que a acompanhava. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas e um terno impecavelmente cortado, Rafael era a imagem do empresário bem-sucedido. Aos 47 anos, ele havia transformado a pequena empresa de engenharia de seu pai em um dos maiores conglomerados de construção civil do Brasil. "Mãe, é o Sebastião. Ele trabalha aqui desde que nos mudamos", explicou Rafael pacientemente, enquanto caminhavam até o carro. "Ah, claro, claro, o Sebastião", respondeu ela, mas o brilho em seus olhos indicava que a informação não havia se fixado. Não era o primeiro episódio. Na semana anterior, Dona Geraldina havia esquecido o caminho de volta da padaria da esquina, onde comprava pão fresco todas as manhãs há anos. Foi encontrada por uma vizinha desorientada 3 quarteirões depois. Antes disso, houve o fogão deixado aceso por horas, as contas pagas 2 vezes e as chamadas telefônicas no meio da madrugada, perguntando que horas o marido, falecido há 8 anos, voltaria para casa. Rafael dirigia em silêncio pelas ruas congestionadas do centro de São Paulo, lançando olhares ocasionais para sua mãe. Como único filho, ele sabia que a responsabilidade de cuidar dela recaía inteiramente sobre seus ombros. Desde que Mariana, sua esposa, havia partido repentinamente em um acidente de carro há 3 anos, ele se sentia sozinho com o peso das responsabilidades. "Para onde estamos indo, filho?" perguntou Geraldina, ajeitando a bolsa em seu colo. "Para o consultório da doutora Cláudia, mãe. A neurologista, lembra? Falamos sobre isso ontem à noite e hoje de manhã." "Neurologista? Mas não há nada de errado com o meu cérebro", protestou ela subitamente irritada. "Você está exagerando. Só estou um pouco esquecida, acontece com a idade." Rafael suspirou sem querer discutir. As consultas já haviam começado há 2 meses, mas Geraldina parecia se esquecer de cada visita, assim que deixavam o consultório. Os resultados dos exames, porém, eram claros e devastadores. Alzheimer em estágio inicial, com progressão moderada a rápida. O consultório da doutora Cláudia Mendes ficava em um prédio moderno no bairro dos Jardins. A neurologista, uma mulher de meia idade com um sorriso gentil, já os aguardava quando chegaram. "Como está se sentindo hoje, dona Geraldina?" perguntou ela, conduzindo a idosa para a sala de exames. "Estou ótima, doutora. Não entendo por que meu filho insiste nessas consultas." Enquanto sua mãe era examinada, Rafael esperava na recepção, verificando mensagens em seu celular. A Camargo Engenharia estava no meio de negociações para um grande projeto de revitalização urbana, e as reuniões consumiam grande parte de seu tempo. Como encontraria espaço em sua vida para cuidar adequadamente de sua mãe? Quando a consulta terminou, a doutora Cláudia pediu para falar com Rafael em particular. "Senhor Camargo, precisamos considerar algumas mudanças na rotina de sua mãe. Os medicamentos ajudarão a retardar a progressão, mas ela não deve mais ficar sozinha. Os riscos são significativos. Mas, doutora, eu tenho a empresa. Reuniões, viagens. Eu entendo sua posição, mas talvez seja a hora de considerar uma cuidadora profissional. Alguém que possa estar com ela em tempo integral." Rafael assentiu, sentindo o peso da decisão. Era difícil aceitar que aquela mulher que o criou sozinha, após a partida prematura de seu pai, que o havia ensinado a ler e a sonhar grande,
agora precisava de cuidados constantes. Naquela noite, em seu apartamento no último andar do mesmo edifício onde sua mãe morava, Rafael encarava a cidade iluminada através das janelas panorâmicas. O copo de uísque em sua mão permanecia intocado enquanto ele pensava em soluções. A ideia de contratar uma cuidadora profissional fazia sentido. Mas como encontrar alguém confiável? Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Maurício, seu assistente pessoal. Rafael, desculpe ligar a esta hora, mas Teresa acabou de me avisar que não poderá mais trabalhar para sua mãe. Parece que o marido conseguiu um emprego em Curitiba e eles estão se mudando na próxima semana. Teresa era a diarista que ajudava na limpeza do apartamento de Geraldina 2 vezes por semana. Não era uma cuidadora, mas sua presença regular trazia algum conforto a Rafael. Entendo, Maurício. Obrigado por avisar. Na verdade, estou pensando em contratar alguém em período integral para cuidar da minha mãe. Você poderia ajudar a encontrar candidatas? Claro, já tenho algumas indicações. Uma delas é muito bem recomendada. Trabalhou para a família dos Mendonça por anos. Posso marcar entrevistas para amanhã mesmo. Perfeito, quanto antes melhor. Quando desligou, Rafael sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Entregar o cuidado de sua mãe a uma estranha não era uma decisão fácil, mas parecia inevitável. Na manhã seguinte, ele cancelou 2 reuniões para acompanhar pessoalmente as entrevistas. 3 candidatas foram selecionadas por Maurício, mas foi a última delas que chamou sua atenção de imediato. Janaína Santos entrou na sala de reuniões com uma postura confiante e um sorriso caloroso. Alta, de pele morena e cabelos negros presos em um coque impecável, ela parecia irradiar competência e calma. Senhor Camargo, é um prazer conhecê-lo, disse ela, estendendo a mão. Maurício me explicou a situação de sua mãe e quero que saiba que tenho ampla experiência com pacientes de Alzheimer. Durante a entrevista, Janaína falou sobre seus 6 anos trabalhando com a família Mendonça, onde cuidou do patriarca até seus últimos dias. Mencionou cursos de enfermagem e primeiros socorros, além de sua abordagem paciente e afetuosa. Para mim, não se trata apenas de administrar medicamentos ou garantir a segurança física. É sobre dignidade e qualidade de vida, explicou ela. Cada pessoa merece ser tratada com respeito, independentemente de sua condição. Rafael estava impressionado. Janaína parecia perfeita, qualificada, experiente e com referências impecáveis. Talvez, com ela cuidando de Geraldina, ele pudesse finalmente respirar um pouco mais tranquilo. Quando poderia começar? Perguntou ele, já decidido. Imediatamente, se o senhor desejar. Estou disponível a partir de amanhã mesmo. Ótimo. Gostaria que conhecesse minha mãe hoje, se possível. Podemos ir até o apartamento dela agora. O encontro entre Janaína e Dona Geraldina transcorreu melhor do que Rafael esperava. A idosa, inicialmente desconfiada, logo se encantou com a gentileza da nova cuidadora. A senhora tem uma casa lindíssima, comentou Janaína, admirando as fotografias na estante. São seus netos nesta foto? Não. É meu Rafael quando criança, respondeu Geraldina, sorrindo. Meu único filho. Ele era tão pequenino e já tão sério. Ele continua sério, brincou Janaína, fazendo a idosa rir. Rafael observava a interação com uma sensação de alívio crescente. Talvez essa fosse a solução que tanto procurava. Com Janaína cuidando de sua mãe, ele poderia se concentrar em seu trabalho sem a culpa constante que o atormentava. O que ele não poderia prever era como aquela decisão, tomada com as melhores intenções, mudaria completamente o curso de suas vidas nos meses seguintes. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. As primeiras semanas com Janaína foram como um sopro de ar fresco no apartamento de Dona Geraldina. A cuidadora chegava pontualmente às 7 da manhã e só saía quando Rafael vinha visitar sua mãe após o expediente. O apartamento estava sempre impecável. As refeições eram preparadas com atenção aos detalhes nutricionais recomendados pela doutora Cláudia, e Geraldina parecia mais animada do que nos meses anteriores. Ela tem um jeito especial, comentou Rafael com Maurício durante uma pausa no escritório da Camargo Engenharia, no 25º andar de um moderno edifício comercial na Faria Lima.
Minha mãe até voltou a fazer palavras cruzadas, algo que não fazia há meses. Fico feliz que tenha dado certo, respondeu Maurício, organizando documentos sobre a mesa de vidro. As referências dela eram excelentes, mas sempre existe aquela insegurança inicial. Rafael concordou, sentindo-se finalmente capaz de focar totalmente no grande projeto de revitalização do Centro Histórico de São Paulo. As reuniões com investidores e autoridades municipais exigiam sua atenção integral e agora ele podia dedicar-se sem a preocupação constante com o bem-estar de sua mãe. Janaína parecia perfeita demais para ser verdade. Além de cuidar impecavelmente da casa e da alimentação, ela fazia questão de manter Dona Geraldina mentalmente estimulada com jogos, leituras e pequenos passeios pelo bairro. Sempre que Rafael aparecia para visitar, encontrava sua mãe bem vestida, com os cabelos arrumados e um sorriso no rosto. Seu filho chegou. Dona Geraldina, anunciava Janaína com sua voz melodiosa quando Rafael tocava a campainha. Olha só, bem na hora do café que preparei. As visitas tornaram-se momentos agradáveis, com conversas leves e risadas ao redor da mesa da cozinha. Rafael começou a notar, entretanto, como sua mãe parecia cada vez mais dependente emocionalmente de Janaína, procurando sua aprovação antes de responder perguntas simples ou tomar decisões básicas. Posso contar para ele sobre nosso passeio de hoje, Jana? Perguntava Geraldina, os olhos buscando permissão na cuidadora. Claro que pode, Dona Geraldina. Conte tudo o que fizemos, respondia Janaína com um sorriso que não alcançava completamente seus olhos. Rafael atribuía esse comportamento à progressão da doença. A doutora Cláudia havia alertado sobre a crescente insegurança que pacientes com Alzheimer desenvolviam e como era comum se apoiarem em seus cuidadores principais. Ainda assim, algo naquela dinâmica o incomodava sutilmente. Quando completaram 2 meses de trabalho, Rafael ofereceu um aumento a Janaína, reconhecendo sua dedicação e os resultados positivos. O senhor é muito generoso, respondeu ela, aceitando o envelope com gratidão. Cuidar da Dona Geraldina não é apenas um trabalho para mim, é uma missão. Ela me lembra muito minha avó. Era difícil não se deixar encantar por aquela mulher que parecia ter sido enviada como uma salvação. Rafael, ainda lidando com o luto pela perda de Mariana, encontrava em Janaína não apenas uma cuidadora confiável, mas também uma presença feminina agradável em sua vida tão solitária. A primeira fissura na imagem perfeita aconteceu numa quinta-feira chuvosa. Rafael havia saído mais cedo do escritório devido a uma forte tempestade que castigava a cidade, causando congestionamentos monstruosos. Decidiu passar no apartamento de sua mãe antes de subir para o seu. Ao chegar ao corredor, ainda a alguns metros da porta, ouviu a voz de Janaína. Não a voz doce e paciente que conhecia, mas um tom áspero, irritado. Quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Você está fazendo isso de propósito. Não é possível. Rafael parou, surpreso pela mudança drástica no tom. Aproximou-se silenciosamente, tentando entender o contexto antes de interferir. Desculpe, Jana. Eu não lembro. A voz trêmula de sua mãe fez seu coração apertar. Não lembra? Como não lembra se acabei de dizer? Estou cansada dessas suas esquecidas. Se continuar assim, seu filho vai acabar te colocando num asilo, sabia? E com toda razão. Rafael sentiu o sangue ferver. Estava prestes a abrir a porta quando ouviu passos se aproximando. Rapidamente, afastou-se alguns metros e fingiu que acabava de chegar. Janaína abriu a porta completamente recomposta, com o sorriso habitual no rosto. Senhor Rafael, que surpresa agradável. Estávamos justamente falando sobre o senhor. Atrás dela, sentada na poltrona da sala, Dona Geraldina parecia menor, mais frágil, com os olhos avermelhados. Tudo bem por aqui? Perguntou ele, entrando no apartamento, enquanto estudava o rosto de sua mãe. Claro, tudo ótimo, respondeu Janaína rapidamente. Dona Geraldina está um pouquinho cansada hoje, não é? O tempo chuvoso sempre afeta o humor dela. Geraldina apenas assentiu sem levantar os olhos. Rafael sentou-se ao lado dela e segurou suas mãos, notando-as frias e trêmulas. Mãe, está tudo bem mesmo? Antes que ela pudesse responder, Janaína interveio. Tivemos um pequeno acidente mais cedo. Dona Geraldina derrubou o chá na roupa
e ficou chateada consigo mesma. Já expliquei que isso acontece. Não foi nada grave. Durante toda a visita, Rafael observou atentamente a interação entre as duas. Janaína mantinha sua performance impecável, atenciosa, paciente, quase exageradamente gentil. Sua mãe, entretanto, parecia retraída, respondendo com monossílabos e evitando contradizer qualquer coisa que a cuidadora dissesse. Ao sair, Rafael estava inquieto. O que ouvira no corredor não combinava com a Janaína que conhecia, mas poderia ter sido apenas um momento de frustração. Todos tinham seus limites, e cuidar de alguém com Alzheimer não era tarefa fácil. Decidiu dar a Janaína o benefício da dúvida, mas passou a aparecer em horários menos previsíveis nas semanas seguintes. Na maioria das vezes, encontrava tudo em ordem com Janaína desempenhando seu papel com perfeição. Ocasionalmente, porém, captava olhares frios, suspiros impacientes ou comentários sutilmente cruéis quando ela acreditava que ele não estava prestando atenção. "A senhora precisa se esforçar mais", ouviu-a dizer em voz baixa enquanto ajudava Geraldina com o casaco. Seu filho não vai querer uma mãe completamente inútil. As dúvidas cresciam, mas Rafael hesitava em tomar qualquer atitude drástica. Afinal, sua mãe estava fisicamente bem cuidada. Os medicamentos eram administrados corretamente e encontrar outra pessoa confiável seria um processo desgastante. Além disso, Geraldina já havia desenvolvido uma forte dependência emocional de Janaína. Numa tarde de domingo, enquanto almoçavam juntos, Rafael sempre fazia questão de passar os domingos com sua mãe. Ele notou vários hematomas no braço de Geraldina quando ela ergueu a manga para limpar uma mancha. "Mãe, o que aconteceu no seu braço?" perguntou preocupado. Geraldina olhou para os hematomas como se os visse pela primeira vez, confusão em seu olhar. "Eu... não sei. Dona Geraldina escorregou no banheiro anteontem", explicou Janaína prontamente. "Eu avisei o senhor por mensagem, não recebeu? Foi só um susto. A doutora Cláudia disse que não foi nada grave quando a levei para um check-up." Rafael não se lembrava de mensagem alguma, mas com a quantidade de comunicações que recebia diariamente, era possível que tivesse passado despercebida. Ainda assim, algo na explicação soava vazio. "Precisamos instalar barras de apoio no banheiro", comentou ele. "Vou providenciar isso amanhã mesmo." "Excelente ideia", concordou Janaína. "Eu sempre digo que prevenção é fundamental." Naquela noite, revisando suas mensagens, Rafael confirmou que não havia recebido nenhum aviso sobre a queda ou visita emergencial à médica. Quando ligou para a doutora Cláudia no dia seguinte, descobriu que sua mãe não havia sido levada ao consultório naquela semana. A mentira de Janaína o deixou alarmado. Por que inventaria uma história assim? O que realmente havia acontecido para causar aqueles hematomas? Rafael percebeu que precisava de ajuda para monitorar a situação mais de perto. Alguém que pudesse estar presente quando ele não podia. Alguém que Janaína não visse como ameaça. Foi Maurício quem sugeriu a solução. "O que acha de contratar uma enfermeira para visitas regulares? Podemos justificar como uma recomendação médica para acompanhamento da medicação. Assim teríamos outra pessoa avaliando o bem-estar da sua mãe, sem parecer que estamos desconfiando da Janaína." A ideia era perfeita. Rafael marcou uma consulta com a doutora Cláudia, que concordou imediatamente com o plano, preocupada com os relatos dos hematomas inexplicados. "Tenho uma profissional excelente para indicar", disse a neurologista. "Helena Ribeiro, especializada em cuidados geriátricos. Ela pode fazer visitas 3 vezes por semana, supostamente para monitorar a resposta aos medicamentos e fazer pequenos exames de rotina." 2 dias depois, Helena chegou ao escritório de Rafael para uma conversa preliminar. Com seus 42 anos, olhos observadores e uma tranquilidade que inspirava confiança, a enfermeira entendeu imediatamente a complexidade da situação. "Não vamos tirar conclusões precipitadas. Senhor Camargo", disse ela com voz firme, "há muitas explicações possíveis para os hematomas e comportamentos que você descreveu. Meu papel será observar, documentar e garantir o bem-estar da sua mãe sem criar conflitos desnecessários." Rafael sentiu, pela primeira vez em semanas, que havia encontrado uma aliada. O que ele não imaginava era que a chegada de Helena desencadearia uma série de eventos
que mudariam para sempre o equilíbrio frágil da rotina que havia estabelecido. Chegada de Helena ao apartamento de Dona Geraldina foi cuidadosamente planejada. Rafael fez questão de estar presente para as apresentações, explicando à sua mãe e à Janaína que a doutora Cláudia havia recomendado visitas regulares de uma enfermeira para monitorar os efeitos da medicação e ajustar as doses quando necessário. É um procedimento padrão para pacientes com Alzheimer em uso de medicamentos contínuos, explicou Helena com naturalidade, enquanto organizava seus instrumentos de trabalho sobre a mesa da sala. Estarei aqui apenas 3 vezes por semana, por cerca de 2 horas. Não vou interferir na rotina que vocês já estabeleceram. Janaína sorriu, mas Helena, com seus anos de experiência clínica, notou imediatamente a tensão nos cantos daquele sorriso e o brilho defensivo nos olhos da cuidadora. Claro, será ótimo ter o apoio de uma profissional de saúde, respondeu Janaína, sua voz doce demais. Dona Geraldina às vezes fica confusa com os horários dos remédios, não é, querida? A idosa assentiu automaticamente, um movimento que Helena observou com atenção. Havia algo no comportamento de Geraldina, um retraimento, uma submissão, que acendeu os primeiros alertas em sua mente treinada. Durante aquela primeira visita, Helena fez questão de estabelecer uma conexão genuína com Dona Geraldina. Enquanto verificava seus sinais vitais e fazia perguntas simples para avaliar sua orientação cognitiva, conversava sobre assuntos leves. O clima ameno daquele outono paulistano, as flores no vaso da mesa de centro, receitas tradicionais que Geraldina poderia ter aprendido com sua própria mãe. A senhora cozinhava muito quando o senhor Rafael era pequeno? Perguntou Helena, medindo a pressão arterial da idosa. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Geraldina pela primeira vez desde que Helena chegara. Oh, sim, meu Rafa adorava meu frango com quiabo. Era a única forma de fazê-lo comer legumes, respondeu ela, uma centelha de lembrança viva em seus olhos. Ainda a adoro, interveio Rafael, tocado pela memória. Ninguém faz igual ao seu. Janaína, que observava a interação, com braços cruzados, aproximou-se rapidamente. Eu tenho tentado reproduzir algumas receitas que Dona Geraldina me ensinou, mas ela fica tão cansada na cozinha ultimamente, comentou, pousando uma mão possessiva no ombro da idosa. Os médicos recomendam repouso, não é mesmo, Dona Helena? Na verdade, respondeu Helena calmamente, atividades familiares como cozinhar podem ser excelentes exercícios cognitivos para pacientes com Alzheimer, desde que supervisionadas adequadamente. A memória procedural, aquela relacionada a tarefas que fazemos há anos, costuma se manter preservada por mais tempo. Um silêncio momentâneo seguiu-se àquela pequena contradição. Helena percebeu o olhar rápido que Janaína lançou em sua direção, não de curiosidade ou interesse, mas de avaliação como quem mede um adversário. Nas visitas seguintes, Helena chegava sempre no mesmo horário, mantendo a previsibilidade que era importante para pacientes como Dona Geraldina. Com o tempo, percebeu que Janaína havia criado uma rotina específica para esses dias. O apartamento estava impecavelmente arrumado, Geraldina vestia roupas mais elegantes que o normal e os medicamentos estavam organizados meticulosamente sobre a bancada da cozinha. Era uma performance, concluiu Helena após algumas semanas de observação. Uma bem ensaiada, é verdade, mas com falhas reveladoras para olhos treinados como os seus. A primeira evidência concreta veio quando Helena chegou 30 minutos antes do horário habitual, tendo avisado Rafael sobre a mudança. Mas não Janaína. Ao tocar a campainha, ouviu uma agitação dentro do apartamento e vozes alteradas. Quando Janaína finalmente abriu a porta, seu rosto normalmente composto mostrava sinais de irritação rapidamente mascarados. Dona Helena, a senhora está adiantada hoje, comentou, ajeitando nervosamente o uniforme. Atrás dela, Dona Geraldina estava sentada no sofá em roupas simples de casa, não nas vestes mais formais que costumava usar durante as visitas de Helena. Mais revelador ainda, a mesa onde ficavam os medicamentos estava vazia. Desculpe pela mudança de horário. Precisei reorganizar minha agenda, explicou Helena, entrando com naturalidade.
Vejo que peguei vocês no meio da rotina normal. Estávamos prestes a nos arrumar para recebê-la, respondeu Janaína, seu tom artificial. Dona Geraldina acabou de acordar da soneca da tarde. Helena olhou para o relógio de parede. Eram quase 5 da tarde, horário em que Geraldina geralmente já havia tomado o chá e estava fazendo alguma atividade leve, como assistir televisão ou folhear revistas. A senhora dormiu bem, Dona Geraldina? Perguntou Helena, aproximando-se da idosa. Antes que Geraldina pudesse responder, Janaína interveio. Ela está um pouco desorientada depois do cochilo. É normal, não é? Vou preparar um chá para todas nós, enquanto a senhora faz seus exames. Quando Janaína saiu para a cozinha, Helena aproveitou a oportunidade para conversar a sós com Geraldina. Sentou-se ao lado dela e, com voz suave, perguntou: Como está se sentindo hoje de verdade? Geraldina olhou rapidamente para a cozinha, certificando-se que Janaína não podia ouvi-las antes de sussurrar: Ela fica brava comigo. Brava como? Insistiu Helena delicadamente, mantendo sua voz baixa. Quando esqueço as coisas. Ou quando derramo comida. Ela diz que sou... Geraldina hesitou buscando a palavra. Um fardo. Que meu Rafa vai me mandar embora se eu der trabalho. O coração de Helena apertou-se. Abuso emocional era muitas vezes o primeiro passo para formas mais graves de maus tratos, especialmente com pacientes vulneráveis, como Dona Geraldina. A senhora já contou isso ao seu filho? Geraldina balançou a cabeça negativamente, olhos marejados. Jana diz que ele está muito ocupado, que não devo incomodá-lo com besteiras, que às vezes eu nem me lembro direito do que aconteceu. Ela franziu a testa, confusa. Talvez eu esteja imaginando coisas. O som de passos aproximando-se fez Geraldina calar-se imediatamente. Janaína voltou com uma bandeja de chá, seu rosto agora perfeitamente composto em uma máscara de solicitude. Durante as semanas seguintes, Helena começou a documentar sistematicamente suas observações. Notou como Geraldina se retraía quando Janaína se aproximava bruscamente. Como a cuidadora controlava rigorosamente o acesso da idosa ao telefone. E mais preocupante, a quantidade irregular de medicamentos que restavam nos frascos, incompatível com as doses prescritas. Em uma de suas visitas, enquanto examinava os braços de Geraldina, Helena descobriu novos hematomas, desta vez nas costas dos antebraços, o tipo de lesão que geralmente ocorre quando alguém é agarrado com força. O que aconteceu aqui, Dona Geraldina? Perguntou, fotografando discretamente as marcas com seu celular. Eu? Não lembro, respondeu a idosa, genuinamente confusa. A natureza cruel do Alzheimer tornava Geraldina uma vítima perfeita. Suas próprias recordações do abuso se perdiam na névoa da doença, deixando apenas um medo instintivo sem origem clara. Naquela noite, Helena ligou para Rafael e pediu uma reunião urgente, longe do apartamento de Dona Geraldina. Encontraram-se no dia seguinte em um café discreto, próximo ao escritório dele. Tenho razões para acreditar que sua mãe está sofrendo abuso, declarou Helena diretamente, após se certificar que não seriam ouvidos. Não apenas emocional, mas possivelmente físico também. Rafael empalideceu. Por mais que tivesse suas próprias suspeitas, ouvir aquela confirmação de uma profissional de saúde era devastador. Que evidências você tem? Perguntou ele, a voz tensa. Helena mostrou as fotos dos hematomas e compartilhou suas observações detalhadas sobre o comportamento tanto de Geraldina quanto de Janaína. Explicou também suas preocupações com a administração irregular da medicação. Acredito que Janaína esteja sedando sua mãe além do prescrito em alguns dias, provavelmente para ter menos trabalho. A isso explicaria o padrão de sonolência excessiva que notei em algumas visitas. Rafael passou as mãos pelo rosto, devastado. Como não percebi isso antes? Como permiti que isso acontecesse sob meu próprio nariz? Não se culpe, disse Helena firmemente. Janaína é extremamente habilidosa em manter as aparências. Pessoas assim geralmente são. Além disso, a condição de sua mãe torna tudo mais complexo. Ela mesma tem dificuldade em lembrar e relatar o que acontece. O que devemos fazer? Devo demiti-la imediatamente? Helena balançou a cabeça. Ainda não temos provas suficientes para uma ação legal, e uma demissão abrupta poderia complicar ainda mais a situação.
Precisamos documentar melhor o que está acontecendo. Após uma longa discussão, eles elaboraram um plano. Rafael instalaria discretamente câmeras de segurança no apartamento, com o pretexto de monitorar sua mãe para caso de quedas ou emergências médicas. Helena aumentaria a frequência de suas visitas, incluindo algumas sem aviso prévio. E o mais importante, encontrariam uma substituta adequada para Janaína, alguém que pudesse assumir imediatamente quando tivessem evidências suficientes para dispensá-la. Conheço uma cuidadora excelente que está disponível, sugeriu Helena. Podemos entrevistá-la esta semana e deixá-la de prontidão. Ao se despedirem, Rafael segurou a mão de Helena um pouco mais do que o necessário. Obrigado, disse ele, sua voz embargada pela emoção. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse chegado. Helena sentiu um calor inesperado diante daquele agradecimento sincero. Profissionalmente, estava apenas fazendo seu trabalho, protegendo uma paciente vulnerável. Mas havia algo na gratidão daquele homem, na forma como seus olhos refletiam uma mistura de dor e determinação, que tocou algo mais profundo dentro dela. Ainda temos muito trabalho pela frente, respondeu ela, retirando suavemente sua mão. Mas vamos garantir que sua mãe esteja segura, eu prometo. Enquanto caminhava de volta para seu carro, Helena refletia sobre o caso. Em seus 15 anos de enfermagem geriátrica, havia presenciado situações semelhantes, mas algo nesta família em particular. Talvez a dedicação de Rafael, talvez a doce fragilidade de Dona Geraldina, despertava nela uma determinação especial. O que Helena não sabia era que, enquanto ela e Rafael planejavam seus próximos passos, Janaína já começava a suspeitar. A cuidadora notara as visitas mais frequentes, os olhares avaliativos de Helena, as perguntas aparentemente casuais que sempre pareciam direcionadas a expor inconsistências em sua rotina de cuidados. Janaína não tinha intenção alguma de perder seu lucrativo e confortável emprego na casa dos Camargo, não sem lutar. A instalação das câmeras foi realizada discretamente por uma empresa de segurança de confiança, enquanto Janaína levava a Dona Geraldina para uma consulta de rotina com a doutora Cláudia. Pequenas, quase imperceptíveis, as câmeras foram posicionadas estrategicamente na sala, cozinha e corredor que levava aos quartos, áreas comuns onde não haveria invasão de privacidade, mas que permitiriam documentar as interações entre a cuidadora e a idosa. Tudo pronto. Senhor Camargo, informou o técnico, entregando a Rafael o aplicativo de monitoramento já instalado em seu celular. O senhor pode acessar as imagens em tempo real ou rever gravações dos últimos 7 dias. O sistema é ativado por movimento, então não ocupará muito espaço de armazenamento. Rafael agradeceu, um nó de ansiedade formando-se em seu estômago. Parte dele esperava que as câmeras não captassem nada, que as suspeitas de Helena estivessem equivocadas. Seria mais fácil descobrir que estava errado do que confirmar que havia deixado sua mãe vulnerável nas mãos de alguém que a maltratava. Quando Janaína retornou com Dona Geraldina, Rafael estava esperando no apartamento. Havia preparado uma explicação cuidadosa sobre o novo sistema de monitoramento para emergências médicas que instalara. É para sua segurança. Mãe, explicou ele mostrando o pequeno botão de emergência que vinha com o sistema. Se você cair ou precisar de ajuda urgente quando estiver sozinha, basta apertar este botão que eu e os serviços de emergência seremos imediatamente notificados. Que ideia excelente, Senhor Rafael, comentou Janaína, examinando o dispositivo com um sorriso que não alcançava seus olhos. Eu estava mesmo preocupada com a possibilidade de Dona Geraldina ter alguma emergência, quando eu precisasse ir ao banheiro ou buscar algo na farmácia. Seus olhos percorreram o teto e as paredes, e por um momento fugaz, Rafael temeu que ela tivesse notado as câmeras. Mas Janaína não fez nenhum comentário adicional, ajudando Geraldina a se acomodar no sofá enquanto guardava os remédios receitados pela doutora Cláudia. A consulta foi tranquila? Perguntou Rafael, observando atentamente a interação entre as duas. Perfeitamente bem, respondeu Janaína antes que Geraldina pudesse abrir a boca. A doutora ficou satisfeita com o progresso e manteve a mesma medicação. Não foi, Dona Geraldina? A idosa assentiu automaticamente,
Um gesto que Rafael agora reconhecia como parte do condicionamento que Janaína havia criado. Sua mãe, outrora uma mulher de opiniões fortes e personalidade marcante, agora apenas concordava, temerosa de contrariar sua cuidadora. Na verdade, interviu Rafael, vou ligar para a doutora Cláudia mais tarde para discutir os detalhes. Última vez, houve um mal-entendido sobre a medicação. Prefiro confirmar diretamente. Um lampejo de irritação cruzou o rosto de Janaína, rapidamente mascarado por um sorriso complacente. Claro, o senhor está certo em se manter informado. Afinal, a saúde de sua mãe é prioridade para todos nós. Naquela noite, depois de deixar o apartamento de sua mãe, Rafael revisou as primeiras gravações. A princípio, nada alarmante. Janaína preparando o jantar, ajudando Geraldina com seus medicamentos, assistindo televisão ao seu lado. Foi apenas quando avançou para o momento em que ele próprio saiu do apartamento que a transformação ocorreu. Assim que a porta se fechou, o rosto de Janaína mudou. O sorriso gentil desapareceu, substituído por uma expressão de tédio e irritação. Ela bufou, pegou o controle remoto da mão de Geraldina sem pedir licença e trocou o canal que a idosa assistia. Chega dessas novelas bobas, disse ela secamente. Já está na hora do seu remédio para dormir. Mas ainda é cedo, Jana, protestou timidamente Geraldina. E este é meu programa favorito. A resposta de Janaína gelou o sangue de Rafael. Não me importa. Quanto mais cedo você dormir, mais tranquila fica minha noite. Além disso, não é como se você fosse lembrar desse programa amanhã mesmo. Nos dias seguintes, as câmeras continuaram capturando evidências perturbadoras. Janaína administrando doses maiores de medicação do que o prescrito, ignorando pedidos de ajuda de Geraldina para ir ao banheiro, deixando-a em situações humilhantes, escondendo comida e depois acusando a idosa de não ter apetite, falando ao telefone com amigos, rindo e chamando Geraldina de a velha caduca, enquanto a idosa estava no mesmo ambiente, mas fora do alcance de sua visão comprometida. Em uma das gravações mais perturbadoras, Janaína segurava o braço de Geraldina com força excessiva, deixando marcas vermelhas enquanto a forçava a tomar medicação. Engole logo, sua teimosa. Acha que tenho o dia todo para ficar aqui esperando suas manias? Rafael enviou todas as evidências para Helena, que as compilou metodicamente junto com suas próprias observações clínicas. Juntos, eles concordaram que já tinham material suficiente não apenas para demitir Janaína, mas potencialmente para apresentar uma queixa formal às autoridades por abuso de idosos. Enquanto isso, eles entrevistaram e selecionaram uma nova cuidadora, Luísa Mendes, uma enfermeira aposentada de 58 anos, com vasta experiência em cuidados geriátricos e referências impecáveis. Diferente de Janaína, que havia sido contratada às pressas em um momento de desespero, Luísa passou por verificações de antecedentes rigorosas e entrevistas extensas com ambos, Rafael e Helena. Precisamos ter absoluta certeza desta vez, insistiu Rafael durante o processo de seleção. Não posso arriscar a segurança da minha mãe novamente. Entendo completamente sua preocupação, respondeu Luísa com calma. É por isso que sugiro um período probatório de 2 semanas, durante o qual a dona Helena poderia continuar suas visitas regulares. Isso daria tempo para sua mãe se adaptar a mim e para vocês avaliarem meu trabalho adequadamente. A sensatez e profissionalismo de Luísa tranquilizaram Rafael. Ela estava pronta para começar assim que Janaína fosse dispensada. O confronto, porém, veio mais cedo do que eles haviam planejado. Numa tarde chuvosa de quarta-feira, Helena chegou ao apartamento para uma visita não agendada e encontrou Dona Geraldina sozinha, desorientada e visivelmente angustiada, com a roupa molhada. Dona Geraldina, o que aconteceu? Onde está Janaína? Perguntou Helena alarmada, enquanto ajudava a idosa a se sentar. Ela saiu. Disse que voltava logo, balbuciou Geraldina tremendo. Eu tive um acidente. Não consegui chegar ao banheiro a tempo. O coração de Helena apertou-se. Deixar uma pessoa com Alzheimer sozinha já era negligência grave. Deixá-la naquele estado era imperdoável. Há quanto tempo ela saiu? Não sei. O relógio. Não consigo mais entender os ponteiros direito. Helena verificou o sistema de segurança.
As câmeras mostravam Janaína saindo do apartamento quase 2 horas antes, dizendo friamente a Geraldina que voltaria quando desse e que a idosa não tocasse em nada enquanto estivesse fora. Imediatamente, Helena ajudou Geraldina a se limpar e trocar de roupa, tentando preservar sua dignidade durante todo o processo. Enquanto cuidava dela, ligou para Rafael. Precisamos agir agora, disse ela com firmeza. Sua mãe foi deixada sozinha por horas, em condições inaceitáveis. Não podemos esperar mais. Rafael chegou em menos de 30 minutos, trazendo Luísa consigo. Haviam combinado que ela esperaria no carro até ser chamada, mas a situação exigia ação imediata. Quando Janaína finalmente retornou, quase 3 horas após sua saída, encontrou não apenas Geraldina limpa e alimentada, mas também Rafael, Helena e uma desconhecida sentados na sala de estar. O choque em seu rosto rapidamente deu lugar à defensiva. Senhor Rafael, que surpresa! Eu só saí para comprar um remédio urgente para sua mãe e acabei presa no trânsito por causa da chuva. Tentei ligar, mas ninguém atendeu. Rafael levantou-se lentamente, seu rosto uma máscara de controle forçado. Meu celular não registrou nenhuma chamada sua, Janaína. Na verdade, o sistema de segurança que instalamos registrou você saindo há quase 3 horas, dizendo à minha mãe que voltaria quando desse. A cor abandonou o rosto de Janaína enquanto seus olhos percorriam o teto, finalmente localizando uma das câmeras discretas. Câmeras? O senhor estava me espionando? Sua voz oscilou entre indignação e medo. Isso é ilegal. Uma invasão de privacidade. Não em áreas comuns de minha própria propriedade, quando o objetivo é garantir a segurança de uma pessoa vulnerável, respondeu Rafael calmamente. Especialmente quando há suspeitas fundamentadas de abuso. Abuso? Janaína forçou uma risada. Que absurdo! Tenho me dedicado integralmente à sua mãe, sacrificado minha vida pessoal. Temos tudo documentado, Janaína, interrompeu Helena, seu tom profissional mas firme. Os medicamentos administrados incorretamente. Os insultos, a negligência, os hematomas causados por você. Ela está inventando isso. Janaína apontou para Helena, seu controle desmoronando. Essa mulher quer meu lugar desde o início. Pergunte a Dona Geraldina. Diga a eles, Dona Geraldina, diga como eu cuido bem de você. Todos os olhares se voltaram para a idosa, que encolheu-se na poltrona, visivelmente perturbada pelo confronto. Por um momento, o medo de contradizer Janaína pareceu paralisá-la. Então, com uma coragem que surpreendeu até mesmo Rafael, ela falou: Você diz que meu filho vai me mandar embora se eu der trabalho. Diz que sou inútil. Me deixa sozinha. Esconde meus óculos e depois diz que eu os perdi. Eu tenho medo de você, Jana. As palavras saíram entrecortadas, confusas, mas inequívocas em seu conteúdo. Janaína ficou momentaneamente sem fala. Então tentou outra abordagem. Ela está confusa, não sabe o que diz. É a doença falando! Depois de tudo que fiz, é assim que sou tratada? Com acusações falsas baseadas nas palavras de uma pessoa que nem se lembra o que comeu no café da manhã? Chega, disse Rafael, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Seu serviço está encerrado, Janaína. Luísa assumirá seus deveres a partir de agora. Você será paga pelos dias trabalhados este mês, mas quero que saia imediatamente. Janaína olhou para cada um deles. A máscara de cuidadora dedicada completamente abandonada, revelando a mulher fria e calculista por baixo. Vocês vão se arrepender disso. Ninguém vai cuidar dela como eu cuidei. Essa velha dá trabalho demais para qualquer pessoa normal aguentar. Por favor, retire suas coisas e saia, repetiu Rafael abrindo a porta. Não me obrigue a tornar esta situação mais desagradável do que já é. Com um último olhar de desprezo para Geraldina, Janaína foi ao quarto de empregada. Jogou rapidamente seus pertences em uma mala e saiu, não sem antes lançar uma última ameaça velada. Isso não vai ficar assim. Vocês não sabem com quem estão lidando. Quando a porta finalmente se fechou atrás dela, um silêncio pesado tomou conta do apartamento. Geraldina, ainda tremendo, levemente olhou para o filho com olhos marejados. Ela vai voltar para me castigar? Rafael ajoelhou-se ao lado da poltrona de sua mãe, segurando suas mãos com gentileza. Não, mãe, ela nunca mais vai voltar. Prometo, a Luísa vai cuidar de você agora e a Helena vai continuar vindo para ajudar também. Você está segura.
Naquela noite, depois que Geraldina finalmente adormeceu, sob os cuidados atentos de Luísa, Rafael e Helena sentaram-se na varanda do apartamento, exaustos emocionalmente, mas aliviados por terem finalmente encerrado aquela situação. Eu deveria ter percebido antes, disse Rafael contemplando as luzes da cidade. Os sinais estavam lá. Manipuladores como Janaína são especialistas em criar fachadas perfeitas, respondeu Helena. Você agiu assim que percebeu que algo estava errado. Muitas famílias nunca chegam a descobrir o abuso. Rafael virou-se para ela, seu olhar intenso. Obrigado. Por tudo. Sem você. Ele hesitou, incapaz de completar a frase. Helena sorriu suavemente, tocada pela sinceridade em sua voz. Havia algo naquele homem. Sua devoção à mãe, sua integridade, a vulnerabilidade que raramente deixava transparecer, que ressoava profundamente nela. É o meu trabalho, respondeu ela simplesmente, embora ambos soubessem que havia se tornado mais do que isso. O que nenhum dos dois imaginava era que, enquanto celebravam aquela pequena vitória, Janaína já planejava sua vingança, determinada a não perder tão facilmente a posição confortável que havia conquistado na família Camargo. As semanas seguintes trouxeram uma transformação notável ao apartamento de Dona Geraldina. Sob os cuidados de Luísa, o ambiente tornou-se mais leve, mais acolhedor. A nova cuidadora trouxe consigo não apenas competência profissional, mas uma genuína afabilidade que contagiava todos ao seu redor. Vamos tentar essa receita hoje, Dona Geraldina? Sugeria Luísa, mostrando um livro de culinária com fotos coloridas. O bolo de fubá com goiabada é minha especialidade, e tenho certeza que o Sr. Rafael vai adorar quando vier nos visitar. Aos poucos, Geraldina começou a recuperar algo de sua antiga personalidade. O medo constante que havia marcado seus dias com Janaína foi sendo substituído por uma tranquilidade cautelosa, depois por momentos de alegria autêntica. Embora o Alzheimer continuasse seu curso inexorável, a qualidade de vida da idosa melhorou consideravelmente. Helena manteve suas visitas regulares, não apenas por obrigação profissional, mas também porque desenvolvera um carinho especial por Geraldina e, embora relutasse em admitir, por Rafael também. As visitas profissionais frequentemente se estendiam em conversas sobre literatura, música ou simplesmente observações sobre a vida. Meu marido gostava dessa música, comentou Geraldina certa tarde, enquanto ouviam Tom Jobim na vitrola antiga que Rafael havia resgatado do depósito. Dançávamos na sala de casa quando Rafa já estava dormindo. A senhora ainda se lembra de como dançar? Perguntou Luísa gentilmente. Para surpresa de todos, Geraldina levantou-se com uma agilidade inesperada e estendeu os braços, como se segurasse um parceiro invisível. O corpo lembra o que a mente esquece, disse ela, dando alguns passos de dança com graciosidade. Foi nesse momento que Rafael chegou, testemunhando a cena com olhos marejados. Sua mãe, que semanas antes mal conseguia expressar uma opinião sem olhar temerosa para Janaína, agora dançava com uma alegria que ele não via há anos. Venha, filho, chamou Geraldina estendendo a mão. Seu pai nunca foi um bom dançarino, mas você pode ser melhor. Rafael riu, embaraçado mas emocionado, e aceitou o convite de sua mãe. Enquanto dançavam desajeitadamente pela sala, ele notou Helena observando a cena com um sorriso terno no canto dos lábios. A vida parecia finalmente entrar nos eixos. Rafael conseguiu reorganizar sua agenda de trabalho, delegando mais responsabilidades a seus gerentes para poder passar mais tempo com sua mãe. As noites de domingo tornaram-se um ritual sagrado. Jantar em família, com Luísa preparando os pratos favoritos de Geraldina, e Helena frequentemente convidada a se juntar a eles. Foi numa dessas noites, quando o inverno paulistano começava a mostrar seus primeiros sinais, que o telefone de Rafael tocou. Era Maurício, sua voz tensa no outro lado da linha. Rafael, temos um problema. A Janaína está no escritório exigindo falar com você. Ela diz que vai chamar a imprensa se você não a atender. Imprensa? Do que ela está falando? Ela está alegando que foi demitida injustamente, que as acusações são falsas. Está ameaçando processar você e a empresa por danos morais. E tem mais.
Ela está com uma pasta cheia de documentos que ela diz provar que você tem fraudado licitações para conseguir contratos públicos. Rafael sentiu o sangue gelar. Não pelas acusações de fraude, que eram completamente infundadas, mas pela audácia da mulher. Claramente Janaína não havia desistido. Estou indo para aí. Não deixe ela sair, mas também não falem nada com ela. E chame nosso departamento jurídico imediatamente. Ao desligar, encontrou 3 pares de olhos, o observando com preocupação. Algum problema? Perguntou Helena, notando sua expressão tensa. Rafael hesitou, não querendo perturbar o ambiente tranquilo do jantar, especialmente diante de sua mãe, que já estava suficientemente fragilizada. Uma situação no escritório que preciso resolver, respondeu vagamente. Infelizmente vou ter que sair agora. Mãe, você me perdoa? Claro que sim, meu filho. O trabalho não espera, respondeu Geraldina, compreensiva como sempre. Mas Helena não se convenceu tão facilmente. Seguiu Rafael até o corredor quando ele se preparava para sair. É a Janaína, não é? Perguntou diretamente. Ao ver a expressão surpresa de Rafael, explicou. Eu ouvi o nome dela quando você estava no telefone. O que ela quer? Rafael suspirou, percebendo que não adiantaria esconder a verdade de Helena. Ela está no escritório fazendo acusações absurdas, ameaçando me processar e levar o caso para a imprensa. Aparentemente, ela tem provas de supostas fraudes na empresa. Isso é ridículo, respondeu Helena indignada. Nós temos evidências concretas do abuso que ela cometeu contra sua mãe. Se alguém deveria estar preocupado com processos, é ela. Sei disso, mas preciso lidar com a situação antes que saia de controle. Janaína parece o tipo de pessoa que não se importa em afundar junto, desde que cause danos. Vou com você, decidiu Helena subitamente. Não há necessidade. Ah, sim. Sou testemunha do que aconteceu com sua mãe. Tenho as evidências médicas documentadas. Se ela quer guerra, não devemos deixá-la definir o campo de batalha. A determinação no olhar de Helena não deixava espaço para argumentos. Além disso, Rafael percebeu que apreciava a ideia de ter sua presença firme e sensata ao seu lado naquele confronto. Após explicar brevemente a situação para Luísa, que garantiu que cuidaria bem de Geraldina durante sua ausência, Rafael e Helena seguiram para o escritório da Camargo Engenharia no centro financeiro da cidade. Quando chegaram, encontraram o ambiente tenso. Janaína estava sentada na recepção, trajando um terninho elegante que contrastava fortemente com o uniforme simples que usava como cuidadora. Ao lado dela, um homem de meia-idade com pasta executiva, provavelmente um advogado contratado às pressas. Finalmente, disse Janaína ao ver Rafael levantando-se com um sorriso frio. Seu sorriso vacilou ligeiramente quando notou Helena. Vejo que trouxe reforços. Vamos para minha sala, respondeu Rafael secamente, ignorando a provocação. Maurício, por favor, chame Dr. Antônio para se juntar a nós. Dr. Antônio Barros era o advogado-chefe da Camargo Engenharia, um homem experiente que trabalhava com a família há mais de 2 décadas. Sua presença discreta e competente seria vital naquela situação. Uma vez na ampla sala de Rafael, com vista para o skyline iluminado da cidade, todos tomaram seus lugares. A tensão era palpável, como eletricidade no ar antes de uma tempestade. Então, Janaína, por que não explica exatamente o que você quer? Iniciou Rafael, mantendo a voz controlada. É simples, respondeu ela, abrindo sua pasta. Quero compensação pela demissão injusta e pelos danos à minha reputação profissional. Tenho aqui um documento detalhando meus termos. Ela deslizou uma folha sobre a mesa. Rafael pegou o papel e quase engasgou ao ver o valor astronômico exigido. Isso é extorsão, comentou o Dr. Antônio calmamente, após dar uma olhada no documento. E a senhorita deve saber que extorsão é crime previsto no Código Penal. Não é extorsão quando se tem direitos legítimos, interveio o advogado de Janaína. Minha cliente foi acusada falsamente de abuso e negligência, demitida sem devido processo, e agora está impossibilitada de conseguir emprego em sua área devido a essas alegações infundadas. Infundadas? Helena não conseguiu conter sua indignação. Temos evidências documentadas, relatórios médicos, fotografias dos hematomas da dona Geraldina e gravações de vídeo que mostram claramente o comportamento abusivo da sua cliente. Ao mencionar as gravações,
Helena notou um leve empalidecer no rosto de Janaína, rapidamente mascarado por uma expressão de desdém. Gravações obtidas sem meu conhecimento ou consentimento, rebateu Janaína, completamente inadmissíveis em tribunal. Não quando o objetivo é proteger uma pessoa vulnerável em situação de risco, respondeu Dr. Antônio calmamente. A jurisprudência nesses casos é clara. Independentemente disso, continuou o advogado de Janaína, minha cliente possui informações sobre irregularidades nos processos de licitação da Camargo Engenharia, que certamente interessariam às autoridades e à imprensa. Talvez seja do interesse de todos encontrar uma solução amigável para este impasse. Rafael sentiu uma fúria fria crescer dentro de si. Não apenas aquela mulher havia abusado de sua mãe vulnerável, agora tentava chantageá-lo com acusações fabricadas. Isso é mentira, disse ele, sua voz baixa e perigosamente controlada. A Camargo Engenharia tem um histórico impecável em todas as licitações que participou. Nossas auditorias são públicas e transparentes. Não é o que mostram estes documentos, insistiu Janaína, puxando mais papéis de sua pasta. Dr. Antônio examinou os documentos apresentados, seu rosto experiente não revelando nada. Após alguns minutos, ele simplesmente devolveu os papéis à mesa. Estes são projetos internos preliminares, não documentos oficiais de licitação. Não provam absolutamente nada, além do fato de que a senhora teve acesso indevido a arquivos confidenciais da empresa, o que constitui outro crime. Como você conseguiu esses documentos? Perguntou Rafael, subitamente compreendendo. Você os roubou do meu computador em casa. O sorriso de Janaína confirmou sua suspeita. Você deixava seu notebook aberto muitas vezes quando vinha visitar sua mãe. Achei prudente guardar algumas garantias. Nunca se sabe quando podem ser úteis. Foi nesse momento que Helena sacou seu próprio trunfo. De sua bolsa, retirou um tablet e o colocou sobre a mesa. Antes de continuarmos com essas ameaças veladas, acho que todos deveriam ver isto. Ela abriu um vídeo, uma das gravações mais perturbadoras do sistema de segurança. Nele, Janaína podia ser vista claramente gritando com Dona Geraldina, forçando-a a tomar medicação, sacudindo-a pelos braços quando a idosa resistia. Sua velha inútil. Acha que tenho paciência para suas manias? Se não fosse pelo dinheiro do seu filho, eu já teria te largado num asilo há muito tempo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O advogado de Janaína parecia genuinamente chocado, olhando para sua cliente com uma nova perspectiva. Há dezenas de vídeos como este, continuou Helena calmamente. Documentação médica dos hematomas. Testemunho da própria Dona Geraldina. Registrado em vídeo durante uma de suas fases de maior lucidez. E claro, o incidente onde você a abandonou sozinha por quase 3 horas, deixando-a em condições degradantes. Janaína olhava para a tela congelada do vídeo, seu rosto uma máscara de fúria impotente. Então, concluiu Rafael, inclinando-se para a frente, aqui está a minha contraproposta. Você desiste dessas acusações ridículas, assina um termo de confidencialidade e nunca mais se aproxima da minha família ou empresa novamente. Em troca, não levaremos essas evidências à polícia para uma acusação formal de abuso de idoso e tentativa de extorsão. E se eu recusar? Desafiou Janaína, embora seu tom já tivesse perdido a confiança inicial. Então teremos o desprazer de nos encontrar no tribunal, respondeu Dr. Antônio suavemente. E posso garantir, com base no que acabo de ver, que não será um desfecho favorável para a senhora. O advogado de Janaína pigarreou, claramente desconfortável. Talvez devêssemos considerar a proposta do Sr. Camargo. Senhora Santos, um acordo de confidencialidade mútua parece ser a solução mais sensata neste momento. Janaína olhou ao redor, percebendo que havia perdido todas as cartas na manga. Seu plano, elaborado na raiva e no desejo de vingança, desmoronava diante da evidência irrefutável de suas próprias ações. Vocês não ouviram o último de mim? Ameaçou ela, levantando-se bruscamente. Na verdade, disse Helena, sua voz firme, acredito que sim, porque se você tentar qualquer coisa contra esta família novamente, serei pessoalmente responsável por garantir que cada segundo desses vídeos chegue às autoridades competentes. Derrotada,
Janaína assinou os documentos preparados por Dr. Antônio e saiu da sala, com o pouco de dignidade que conseguiu reunir, seu advogado seguindo-a com óbvia desaprovação. Quando a porta se fechou, Rafael desabou em sua cadeira, a tensão das últimas horas finalmente cobrando seu preço. Acabou, murmurou ele, passando as mãos pelo rosto. Finalmente acabou. Helena se aproximou colocando uma mão gentil em seu ombro. Sua mãe está segura agora. É isso que importa. Rafael olhou para ela, vendo não apenas a profissional competente, que havia salvado sua família de uma situação terrível, mas a mulher extraordinária que havia trazido luz de volta à vida de sua mãe e à sua própria. Obrigado, disse ele simplesmente, cobrindo a mão dela com a sua. Por tudo. Naquele momento algo mudou entre eles, um reconhecimento silencioso de que o que haviam compartilhado nas últimas semanas ia além de uma relação profissional. Era uma conexão mais profunda, nascida da adversidade enfrentada juntos, da confiança mútua estabelecida e de um respeito que havia florescido em algo mais. Devemos voltar, sugeriu Helena suavemente. Sua mãe vai ficar preocupada. Rafael assentiu, mas antes que pudessem sair, Maurício apareceu à porta com uma expressão preocupada. Rafael, acabei de receber uma ligação da Luísa. Dona Geraldina está muito agitada perguntando por você. Parece que ela teve um episódio de confusão mais forte e está convencida de que algo terrível aconteceu. Rafael e Helena trocaram olhares alarmados antes de correrem para o estacionamento. A noite ainda reservava mais um desafio, talvez o mais difícil de todos. Acalmar o coração assustado de uma mãe que, mesmo perdida nas brumas do Alzheimer, sentia quando seu filho estava em perigo. A chuva caía mansamente sobre São Paulo quando Rafael e Helena chegaram ao edifício. O porteiro Sebastião, notando suas expressões preocupadas, apressou-se em abrir o portão da garagem sem fazer perguntas. O trajeto de elevador até o andar de Dona Geraldina pareceu interminável, o silêncio entre eles carregado de apreensão. Assim que entraram no apartamento, foram recebidos por Luísa, cujo semblante preocupado apenas intensificou a ansiedade de Rafael. Ela estava bem até pouco depois que vocês saíram, explicou a cuidadora em voz baixa. Então, de repente, começou a ficar agitada, dizendo que você estava em perigo, que aquela mulher ia machucar você. Tentei acalmá-la, mas ela insiste que precisa te ver para ter certeza que está tudo bem. Rafael assentiu, dirigindo-se imediatamente ao quarto de sua mãe. Helena o seguiu, mantendo uma distância respeitosa. Dona Geraldina estava sentada na beirada da cama, ainda totalmente vestida, suas mãos torcendo nervosamente um lenço de tecido. Ao ver o filho, seu rosto se iluminou com alívio. Rafael, graças a Deus, exclamou ela, estendendo os braços. Eu sabia. Eu sentia que ela ia fazer algo contra você. Está tudo bem, mãe, assegurou Rafael, sentando-se ao lado dela e tomando suas mãos entre as suas. Resolvemos tudo. Janaína não vai mais nos incomodar. Você promete? Ela disse coisas terríveis, que ia te prejudicar, que conhecia pessoas... Prometo, afirmou ele com convicção. Ela não tem poder algum sobre nós agora. Geraldina estudou o rosto do filho por alguns instantes, como se buscasse confirmar a veracidade de suas palavras. Então, parecendo satisfeita, relaxou visivelmente. Seu olhar desviou-se para Helena, que permanecia discretamente à porta. Você também está bem, querida? Perguntou a idosa com genuína preocupação. Estou ótima, Dona Geraldina, respondeu Helena, aproximando-se. E muito feliz em ver que a senhora também está bem. Um sorriso suave iluminou o rosto da idosa. Vocês dois cuidam tão bem de mim, murmurou ela, olhando de um para o outro. Então, com uma lucidez que surpreendia em seus dias bons, acrescentou. Sabem, vocês formam um belo casal. O comentário pegou tanto Rafael quanto Helena desprevenidos. Trocaram olhares embaraçados, um leve rubor tingindo as faces de ambos. Mãe, começou Rafael, mas Geraldina o interrompeu com um gesto. Um velho coração ainda reconhece o amor quando o vê, mesmo quando a mente falha, disse ela com surpreendente clareza. Mariana foi uma boa esposa, e sei que você a amou profundamente, mas ela gostaria que você seguisse em frente, meu filho. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Helena, sentindo a intensidade do momento,
Afastou-se discretamente, murmurando que iria ajudar Luísa a preparar um chá para todos. Quando ficaram a sós, Rafael segurou as mãos de sua mãe com carinho. A senhora sempre soube ler as pessoas melhor do que qualquer um, admitiu ele. Helena é o especial, mas tudo aconteceu tão rápido em circunstâncias tão complicadas. O tempo não espera, filho, especialmente para quem já viveu tanto quanto eu. Geraldina tocou o rosto de Rafael com ternura. Quando o coração encontra seu lar, é tolice adiar a mudança. Aquela noite marcou uma virada. Depois de acomodar Geraldina, que adormeceu tranquilamente, Rafael acompanhou Helena até a porta. A chuva havia cessado, deixando o ar com aquela fragrância peculiar de terra molhada que perfuma as noites paulistanas após uma tempestade. Obrigado novamente por tudo hoje, disse ele, hesitando na soleira. Não sei o que teria acontecido se você não estivesse lá. Teríamos descoberto outro caminho, respondeu Helena com um sorriso suave. Você é mais forte do que pensa, Rafael. Ele retribuiu o sorriso, sentindo uma certeza crescente em seu peito. Sem planejar, sem ensaiar, as palavras simplesmente fluíram. Gostaria de jantar comigo amanhã? Só nós dois? O breve momento de surpresa no rosto de Helena logo deu lugar a uma expressão calorosa. Adoraria, respondeu ela simplesmente. O jantar, na noite seguinte, em um restaurante discreto nos Jardins, foi o primeiro de muitos. Nas semanas que se seguiram, Rafael e Helena construíram uma relação que transcendia a situação que os havia unido inicialmente. Conversavam sobre livros, música, sonhos antigos e esperanças futuras. Compartilhavam histórias de infância, perdas e recomeços. Para Rafael era como redescobrir uma parte de si mesmo que havia permanecido adormecida desde a partida de Mariana. Com Helena, ele encontrou não uma substituta para seu amor passado, mas uma companheira completamente nova, que o via e aceitava exatamente como ele era agora. Nunca pensei que me apaixonaria por um paciente, confessou Helena numa tarde de domingo, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera. Tecnicamente, minha mãe era sua paciente, não eu, brincou Rafael, entrelaçando seus dedos nos dela. Um detalhe importante, riu ela, apertando sua mão. A relação deles floresceu naturalmente, sem pressa, construída sobre uma base sólida de respeito mútuo e admiração. Helena continuou visitando Dona Geraldina profissionalmente, mas agora também como amiga. E gradualmente, como parte da família, Geraldina, mesmo em seus dias mais confusos, nunca deixou de reconhecer Helena. Era como se a presença da enfermeira despertasse uma clareza especial em sua mente, cada vez mais nebulosa. Você traz luz para esta casa, disse ela certa vez, quando Helena a ajudava com exercícios de fisioterapia. Para o meu Rafael também. Ele sorri mais agora. 6 meses após o confronto com Janaína, em uma noite estrelada, Rafael levou Helena para jantar no mesmo restaurante de seu primeiro encontro. Depois da sobremesa, enquanto contemplavam a cidade iluminada através da janela panorâmica, ele retirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Sei que pode parecer rápido demais, começou ele, nervoso como um adolescente. Mas quando se encontra algo tão precioso, tão inesperado, a idade nos ensina a não desperdiçar tempo com dúvidas. Helena olhava para a caixa ainda fechada, seus olhos brilhantes de emoção contida. Você me ajudou a proteger a pessoa mais importante da minha vida, continuou ele. No processo, tornou-se igualmente importante para mim. Helena, ele abriu a caixa, revelando um delicado anel de ouro branco com uma safira central. Você me daria a honra de compartilhar sua vida comigo? Por um instante que pareceu eterno, Helena apenas olhou para o anel, depois para o rosto ansioso de Rafael. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Por muito tempo, dediquei minha vida aos outros, a cuidar de quem precisava. Nunca imaginei que, fazendo exatamente isso, encontraria alguém que quisesse cuidar de mim também. Ela estendeu a mão, seus olhos fixos nos dele. Sim, Rafael. 1000 vezes sim. O casamento foi uma cerimônia íntima, realizada no jardim da nova casa que haviam comprado juntos, uma ampla residência no Alto de Pinheiros, com espaço suficiente para Dona Geraldina morar com eles confortavelmente, com um quarto especialmente adaptado para suas necessidades. Luísa,
Continuou como cuidadora em tempo integral, agora como parte essencial da família expandida. A decisão de manter Geraldina com eles, em vez de buscar uma instituição especializada, foi unânime. Ela nos deu tudo, disse Rafael durante as discussões sobre o assunto. É nossa vez de retribuir, de garantir que seus dias sejam vividos com dignidade e cercada de amor. Helena, cuja experiência profissional lhe mostrava diariamente as deficiências do sistema de cuidados para idosos, não poderia concordar mais. Juntos criaram um ambiente onde Geraldina poderia enfrentar a progressão de sua doença com o máximo de conforto e segurança. A vida seguiu seu curso, com os altos e baixos inevitáveis. A condição de Geraldina tinha dias bons e ruins. Havia manhãs em que ela reconhecia a todos imediatamente, participando de conversas com surpreendente lucidez. E havia dias em que olhava para o filho com olhos vazios de reconhecimento, perguntando quando o menino Rafael voltaria da escola. Em uma dessas manhãs difíceis, Helena encontrou Rafael na varanda, observando o jardim onde sua mãe, sob a supervisão atenta de Luísa, regava as flores com expressão serena, embora minutos antes não tivesse reconhecido o próprio filho. É como perdê-la aos poucos todos os dias, murmurou ele, quando Helena se juntou a ele. Mas também é encontrá-la em cada pequeno momento de clareza, respondeu ela, abraçando-o pela cintura, em cada sorriso, em cada gesto de carinho. Rafael assentiu, encontrando conforto não apenas nas palavras de sua esposa, mas na certeza de que não enfrentava aquela jornada sozinho. 3 meses após o casamento, durante um exame médico de rotina, Helena recebeu uma notícia que transformaria suas vidas mais uma vez. Estava grávida. Aos 43 anos, a gravidez não estava em seus planos. Ambos haviam discutido e concordado que sua família já estava completa com Geraldina e eles dois. Como isso é possível? Perguntou Helena, ainda em estado de choque, olhando para o resultado do exame. Eu achei que, na minha idade... O médico sorriu, explicando que, embora menos comum, mulheres na faixa dos 40 anos ainda podiam conceber naturalmente. Era considerada uma gravidez de alto risco, certamente, mas perfeitamente viável com os cuidados adequados. Quando Helena contou a novidade para Rafael, a reação dele foi de surpresa, seguida de uma alegria tão pura e genuína que dissipou qualquer dúvida que ela pudesse ter. Um filho, repetia ele, abraçando-a com cuidado, como se ela já estivesse frágil. Nosso filho. Contar para Dona Geraldina foi um momento especial. Numa tarde de lucidez, sentados no jardim sob a sombra de uma jabuticabeira, Helena tomou as mãos da sogra entre as suas. Dona Geraldina, temos uma notícia para a senhora. Começou trocando um olhar cúmplice com Rafael. Em alguns meses a senhora vai ser avó. Os olhos da idosa se arregalaram, uma compreensão cristalina brilhando neles. Um bebê? Vocês vão ter um bebê? A alegria em sua voz era palpável. Sim, mãe, confirmou Rafael, emocionado com a reação dela. Helena está grávida de 2 meses. Geraldina levou as mãos ao rosto, lágrimas de felicidade escorrendo por suas bochechas enrugadas. Meu Deus, que bênção, murmurou ela. Então, surpreendendo a ambos, colocou a mão sobre o ventre ainda plano de Helena. É uma menina. Helena e Rafael trocaram olhares divertidos, mas não a contradisseram. Era cedo demais para saber o sexo do bebê, mas havia algo na certeza tranquila de Geraldina que parecia transcender a lógica médica. Os meses de gravidez trouxeram uma nova luz à casa. Geraldina, mesmo em seus dias mais confusos, parecia especialmente sintonizada com a condição de Helena. Frequentemente a encontravam organizando pequenas peças de roupa de bebê, algumas antigas, provavelmente de Rafael, outras que ninguém sabia de onde haviam surgido. Para a Clarinha, explicava ela com naturalidade, como se o nome da bisneta já estivesse decidido. Rafael e Helena, seguindo a intuição de Geraldina, começaram a se referir ao bebê como Clara, mesmo antes do ultrassom que confirmou, para espanto dos médicos e alegria da família, que realmente esperavam uma menina. Quando Clara finalmente chegou, numa manhã ensolarada de primavera, trouxe consigo uma renovação de esperança para toda a família. Pequena, mas saudável, com uma penugem escura cobrindo a cabecinha redonda, ela foi apresentada à bisavó no mesmo dia,
ainda na maternidade. Foi um dos momentos mais lúcidos de Geraldina em meses. Segurando a bisneta com mãos firmes, olhou para o rostinho adormecido, com uma expressão de profundo reconhecimento. Ela tem os olhos da minha mãe, disse baixinho, embora os olhos de Clara estivessem fechados. Vai ser forte e bondosa, como todas as mulheres desta família. Nos meses que se seguiram, a presença de Clara trouxe um equilíbrio especial à casa. Era como se o ciclo da vida se completasse ali. Geraldina, lentamente caminhando para o crepúsculo de seus dias. Clara, desabrochando nos primeiros raios de sua existência. E entre elas Rafael e Helena, testemunhas privilegiadas desse encontro de almas em diferentes jornadas. Em uma tarde particularmente bela, quando Clara completava 6 meses, a família reuniu-se no jardim para celebrar também o aniversário de 80 anos de Dona Geraldina. A idosa, sentada em sua cadeira favorita com a bisneta no colo, olhava ao redor com uma expressão de paz profunda. Vocês sabem, disse ela, surpreendendo a todos com a clareza de sua voz, quando comecei a esquecer as coisas, meu maior medo era ser um fardo, ser abandonada, terminar meus dias sozinha. Rafael ajoelhou-se ao lado da cadeira, segurando a mão livre da mãe. Isso nunca aconteceria. Mãe, eu sei disso agora, sorriu ela, seus olhos brilhantes de sabedoria. Mas o medo estava lá. Então veio a escuridão, aquela mulher Jana, e por um tempo achei que meus medos estavam se confirmando. Helena aproximou-se também, tocada pela lucidez inesperada de Geraldina. Mas então, continuou a idosa, veio a luz. Você, querida Helena, e agora esta pequena. Ela beijou delicadamente a cabeça de Clara, que gorgolejou feliz. É assim que a vida deveria ser sempre, cuidando uns dos outros, passando o amor adiante, como um rio que nunca para de fluir. Naquele momento, observando sua família reunida, a fragilidade sábia de sua mãe, a força gentil de sua esposa, a promessa inocente de sua filha, Rafael sentiu uma gratidão tão profunda que mal podia contê-la em seu peito. A jornada não havia sido fácil. Houve dor, traição, momentos de desespero. Mas através de tudo isso, o amor havia encontrado seu caminho, não como nos contos de fadas, com magia e soluções instantâneas, mas como na vida real, imperfeito, trabalhoso, por vezes doloroso, mas sempre valendo cada esforço. E enquanto o sol começava a se pôr no horizonte de São Paulo, lançando raios dourados sobre aquele pequeno pedaço de paraíso que haviam construído juntos, Rafael soube com absoluta certeza que não importava o que o futuro reservasse, mais desafios com a saúde de sua mãe, os altos e baixos da paternidade, as inevitáveis tempestades da vida, eles enfrentariam tudo juntos, como família. Porque no final era isso que realmente importava, não os anos que temos, mas o amor que compartilhamos durante o tempo que nos é dado. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Rafael, Dona Geraldina e Helena tenha tocado seus corações profundamente. Para continuar experimentando emoções como essa, temos uma playlist especial com outras histórias brasileiras igualmente tocantes. Encontre-a clicando aqui do lado. Se esta jornada de amor, superação e recomeços emocionou você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Todos os dias trazemos histórias que exploram as complexidades da vida familiar brasileira, com suas dores e alegrias. E você, já vivenciou ou testemunhou uma história de cuidado e renovação como esta? Compartilhe conosco nos comentários. Sua experiência pode inspirar outros ouvintes que estão passando por situações semelhantes. Até a próxima história.